Oi, pessoal, aqui é a professora Caroline de inglês. Nós vamos trabalhar o PET volume 2, ok? Do estado de Minas Gerais. Ele saiu no dia 24 de junho, que conseguimos baixá-lo. E tem algumas considerações. Eu dei uma estudada nele todo, no PET de inglês. Ele está mais difícil que o outro. Eu não falo difícil, mas ele tem mais atividades para escrever. O outro tinha mais atividades de marcar, de múltipla escolha. Esse aqui ele é um pouco maior. Vai exigir um pouco mais de vocês, tá? Mas não vai ser tão complicado. Vamos tentar amenizar um pouco a situação. E aí, eu vou semana por semana, vão ser 4 vídeos, um por semana, para ajudá-los. Começando, gente, a primeira semana vai trabalhar leitura. O tema é leitura, livros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou traduzir os textos para o português e depois vocês, ao fazerem a atividade, podem ir escutando a tradução para que os ajude, porque como eles pedem para responder em português, vocês vão escutando a tradução do texto e conseguem responder, tá? Podem ir pausando o vídeo se quiserem, não tem problema nenhum. Então, a questão número 1 fala: leia o texto abaixo, matéria da revista online americana Newsweek, cuja versão completa está disponível em. Coloca o link da matéria na íntegra. Esta revista Newsweek é uma revista que eu compararia talvez com. Não é bem a revista Veja no Brasil, mas é uma revista de notícias mesmo, mas também trata de assuntos gerais. Não é uma revista tão séria a ponto de trabalhar apenas notícias, entendem? Tem várias matérias nela, é uma revista bem famosa. Nesse caso, como a matéria, né, trata de leitura, é um tema diferente. Então, vou ler em inglês e depois em português, tá? 10 books that will transport you all around the world. O título. Então, temos palavras que a gente conhece aí, ó. Books, transport e world, que são palavras mais comuns, né? Books, livros, transport, transportar e world, mundo. Então, 10 livros que vão transportar você ao redor do mundo. Vamos ver aqui. A autora é Kathleen Rellingham, ok? Que está aparecendo o nome dela aqui. Foi escrito no dia 17 de abril de 2020, lembrando que em inglês primeiro vem o mês, depois vem o dia, por isso que está 4/17, tá? E não 17/4, às 9 da manhã, e esse EDT aqui é de editorial, ou de editado. Vamos seguir. While you're grounded in social distancing, you can still travel the world through the pages of these novels, whose setting is often the main character, whether going back in time to Cartagena, Colombia, in love in the time of cholera, or getting lost on a remote volcanic Russian peninsula in Disappearing Earth. These books will transport you all around the globe. Então, vamos ver aqui a tradução. Enquanto você está de castigo e em distanciamento social, você ainda pode viajar pelo mundo através das páginas desses romances, cujo cenário é o próprio personagem principal. Seja voltando no tempo, em Cartagena, Colômbia, em Amor nos Tempos do Cólera, que é o nome do livro, ou se perdendo em uma remota península vulcânica na Rússia, em Terra Desaparecida, Disappearing Earth, estes livros vão te transportar ao redor do planeta. Essa foi a tradução desse parágrafo. Número 2. Qual o tema central do texto? Gente, tema central não é o título. Se você colocar o título aí, 10 livros que vão transportar você pelo mundo, você está respondendo de forma errada. Qual é o tema central do texto? Qual é a ideia? O que eu acabei de falar, né? Traduzir o texto para vocês em português. O que é que se trata quando uma pessoa faz uma matéria e esta matéria fala sobre uma disputa ou então uma partida, um jogo de futebol? Qual seria o tema desse texto? Jogo de futebol, ou então disputa entre times. É isso que é tema.
São poucas palavras, você não preenche, por isso que só tem uma linha para responder, você não precisa preencher, tá? Várias linhas. Tema são pouquíssimas palavras em que você diz assim, o assunto. Tema é o assunto do texto, do que se trata. É bem fácil. O título ajuda também, mas não é o título que é a resposta. Neste primeiro parágrafo, qual argumento o autor usou para sugerir aos leitores a lerem os livros por ele indicados? Argumento, ou seja, o que ele usou para tentar convencer, né, os leitores de que eles deveriam ler esses livros aqui, que é O Amor no Tempo do Cólera e Terra Desaparecida. O que ele usou a favor dele? Qual foi a estratégia dele? O que ele disse aí no texto que poderia incentivar as pessoas a lerem esses livros? É isso que está querendo saber. Também em poucas palavras. 4. Qual a característica comum dos livros por ele indicados? No caso desses dois livros aqui. Eles dois têm uma característica que eu falei enquanto traduzia o texto. E vocês acham que é o quê? O que seria? O que os dois têm em comum? Eles são diferentes, né? Cada um se passa em um país, cada um se passa em um determinado tempo na história, mas eles têm algo em comum aí. Agora 5. Você consegue identificar qual dos livros da figura a seguir foi escrito por um ou uma brasileira? Quem é ele ou ela? Você já leu algum livro escrito por essa pessoa? Conte-nos sobre ele. Nós temos 6 livros aqui, tá? E aí? Qual desses 6 vocês acham que foi escrito por um brasileiro? E aí eu adianto que foi um homem, foi um autor brasileiro, não autora. Qual vocês acham que é? Já vou dizendo também que não é esse, ó. Esse aqui é o que eu acabei de falar. Disappearing Earth. Aparece lá no texto, ó. Vê? Aí, ó. Não é esse, né? Que esse aqui foi escrito por outra pessoa, tá? Julia Phillips. Vocês têm que olhar pelo nome do autor. Se é um nome que está em português, né? Então, vamos ver aqui. Número 6. Além do argumento escrito, há lindas imagens que ilustram o título do livro ou o local onde a história se passou. Relacione o nome do livro com a paisagem correspondente. Título de alguns dos livros sugeridos. Nós temos 6 livros aqui. O primeiro é Snow Falling on Cedars, by David Gutterson, Puget Sound. Eu imagino que seja pronunciado assim, ou Puget, né? Nomes próprios são complicados da gente pronunciar corretamente. E Washington. Número 2. The Colossus of New York, by Colson Whitehead, New York City. O primeiro é Neve sobre os Cedros. Cedros são um tipo de árvore, tá? Neve sobre os Cedros. Número 2. O Colosso de Nova York, ou seja, a grandiosidade de Nova York. 3. Florida, by Lauren Groff. Né? Florida, para quem não sabe, é um estado que fica nos Estados Unidos, como se fosse Minas Gerais no Brasil. É um dos estados, que é onde fica a Disney, inclusive. Número 4. The Alchemist, by Paulo Coelho. Sahara Desert, Egypt. Então, O Alquimista, por Paulo Coelho. 5. The Wind-Up Bird Chronicle, by Haruki Murakami, Tóquio. Então, é a crônica do pássaro de corda, que foi escrito por essa pessoa aqui, Haruki, na cidade de Tóquio. O número 4 do deserto do Saara, né, no Egito. E a 6, Everything Inside, by Edwidge Danticat, Haiti, no Haiti. E a tradução do título do livro dela é Tudo que há dentro. Então, pessoal, aqui são as ilustrações dos locais onde ocorreram a história do livro. Cada livro se passou em um determinado lugar. Em Washington, em Nova York, na Flórida, no Egito, em Tóquio e no Haiti. Então, o que vocês têm que fazer? Observar a foto de cada um destes lugares e combinar aqui, colocar o número de 1 a 6 do lado da foto. A que lugar se refere, ok? O próprio
as próprias questões de as próprias frases de 1 a 6 já indicam, né, no final qual é a cidade, dá para vocês saberem aí de onde que é. Se vocês tiverem dificuldade, podem fazer uma rápida pesquisa, né, colocar o nome da cidade ou do país e ver alguma característica dele, se é um lugar mais colorido, se é um lugar mais frio, mais quente. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão para 7. Como você identificou cada uma das imagens com o título? Vocês vão explicar aqui como que vocês conseguiram combinar aí, fazer esse exercício de combinar as imagens, as fotos com o título do livro. Aqui já não pede mais para vocês associarem as cidades, e sim como que vocês conseguem associar estas imagens aqui dos lugares, das cidades, dos países, com o título dos livros que estão aqui. Será que dá? Número 8. Ainda que implícita, qual a mensagem de quem escreveu essa matéria? Implícito é uma coisa que está escondido, uma coisa que você não mostra claramente, mas fica a sua intenção ali, entendeu? No caso, qual é a mensagem quem escreveu essa matéria? 10 livros que vão te transportar pelo mundo. O que ela quis com isso? Por que você acha que ela quis escrever essa matéria? Por que ela quis incentivar o pessoal a ler? Por que ela indicou esses livros? Por que vocês acham? 9. As imagens, as lindas paisagens de cada local e a indicação do autor fizeram você sentir vontade de ler um dos livros? Justifique sua resposta. Aqui vocês vão responder sim ou não e vão falar por que vocês se interessaram ou não de querer saber, de querer ler uma dessas obras. Ok? Então, pessoal, é isso. Fechou semana 1.